Mas se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar um evangelho que vá além desse que vos temos pregado, seja anátema. Olá, irmãos. Olá, irmã. Olá, irmão. Olá para todos e todas. Estamos começando este mês a nossa leitura de a Epístola aos Gálatas. E nesse sentido, a gente acabou de citar o versículo de Gálatas 1.8. Gálatas provavelmente foi escrita em 49 a 55 depois de Cristo. Então, Gálatas ela é interessante, principalmente, fundamentalmente, por tratar de um assunto que é perene, enquanto durar a humanidade, que é o confronto, o conflito entre o novo olhar que o Senhor Jesus traz sobre a Escritura, um Novo Testamento, o seu Evangelho, as boas novas do Reino de Deus para nós, e tudo que havia antes, que já estava ali cristalizado, alicerçado, cimentado sobre o entendimento daquela que é a realidade do relacionamento do homem com Deus. E o Senhor Jesus é essa realidade, Ele é o próprio fundamento também, Ele é o próprio canal, Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Então, esse conflito está estruturado e demonstrado ali em Paulo, na sua epístola aos Gálatas. Basicamente, no contexto de Paulo, esse confronto se dá entre os judaizantes e o Evangelho. O Evangelho, digamos dessa forma, né? O suposto Evangelho que os judaizantes traziam, imprimia na mensagem do Senhor Jesus a marca das crenças e tradições que eles tinham. Então veja, o Evangelho de Jesus ele não consistia em abluções, lavações de mão, não tinha todo esse comportamento ligado à prática da lei, ligado a algum tipo de legalismo. Não havia isso no Evangelho, era um novo olhar no relacionamento do homem com Deus, não aquela forma cristalizada de enxergar que já vinha até ali. Por isso mesmo Jesus nos liberta do cumprimento da lei, pois Ele mesmo cumpriu toda a lei. Nós não temos que nos fixar nela. Nossa fixação é fazer aquilo que Jesus ensinou para nós. Amai-vos uns aos outros. E esse é o principal, a salvação vem do Senhor Jesus. Vem do sacrifício dele na cruz, do derramamento de sangue, pagando ali os nossos pecados e os pecados de qualquer um que vier a acreditar nele durante toda a nossa existência nesse planeta, durante a nossa passagem por aqui. E esse é o que Paulo está dizendo. Se vier um outro evangelho, se vier uma outra pessoa, se vier outro cara, se vier um anjo do céu, seja maldito. Anátema quer dizer maldito, aí em Gálatas 1.8. Seja maldito, porque ele está distorcendo a verdade de Cristo. Não precisa fazer as coisas dessa forma, se vestir daquele jeito, pagar, né? Devolver seu dízimo, pois isso não te traz salvação. Isso não acrescenta nada. Não há coisas, não há rituais, não há procedimentos que te tragam mais e mais salvação a cada dia ou te salve uma única vez. Isso não existe. Creu? Salvo está. É pela fé que somos salvos. Eu aceitei a Cristo, eu aceitei a verdade de um Criador que se faz homem, que é assassinado numa cruz e que nesse derramamento de sangue, se eu creio, esse sangue de uma forma sobrenatural me limpou dos meus pecados e eu começo uma relação com Deus que se realiza ao mesmo tempo no tempo e espaço, que é aqui, e fora do tempo e espaço, que é a eternidade que domina sobre aqui, o agora. Veja, isso não tem dimensão de ser explicado. Não há nenhum contexto, nenhuma estrutura, nenhum processo racional. É pela fé que se dá isso, unicamente pela fé. E se eu sou batizado porque essa é uma ordenança do Cristo, mas isso não me traz a salvação vem pela fé.
E se eu fui batizado uma vez, alguém vai dizer, olha, vamos te batizar de novo, porque aquela... Não, não existe isso. Eu já fui batizado, cumpri a ordenança do Senhor, porque essa ordenança veio a partir da minha fé. Eu aceitei a Cristo, portanto sou batizado. Fui batizado? Acabou. Percebam, nem esse batismo que eu faço primeiro, como ordenança do Senhor Jesus, me garante a salvação, pois essa salvação me vem da minha fé, da fé que Deus me deu, e daí para diante eu agora tenho o relacionamento com Deus, na qual procuro consumar cada vez mais a seguinte verdade: eu sou incompetente para conduzir minha vida. Eu quero fazer escolhas alinhadas com a vontade de Deus, alinhadas com o pensamento de Deus, na verdade, com o projeto de vida que Deus estabeleceu quando Ele pensou em me criar, quando Ele me criou algum dia. Ele me deu esse mapa, volta, você vai andar em direção a mim nesse caminho de amor. Então, se eu iniciei esse caminho, por mais mal que eu seja, eu agora vou fazer um caminho inverso, buscando praticar o bem, para alcançar aquele estado de amor que Deus previu para mim, estabeleceu para mim, determinou para mim. Se eu estava longe, agora eu estou mais perto. Me cumpre andar alinhadamente nessa direção. A verdade que é Cristo, a verdade que vem dominando, que deve dominar sobre toda a sociedade humana. Não importa qual sistema, se totalitário, se democrático, não importa se qual sistema econômico, se capitalismo, se comunismo, se a base dele for o amor prevalecerá sobre ele, de forma que ele não será de nenhuma forma alguma manifestação de uma construção humana que perpetue a injustiça, a perversidade, a maldade. Se essa base não é o amor, esse sistema é passageiro, ele é falho. Só quando ele for amor, ele será perfeito. Então, isso é a verdade de Cristo. Por amor, se entregou por nós, derramou seu sangue, nos tirando de uma eternidade longe de Deus. Mas isso, se por um lado está no campo das escolhas, a gente não deixa de escolher depois que nos converte em fazer o bem. Ainda é uma escolha que fazemos, sempre em direção ao Cristo, sempre em direção ao Senhor. Dizendo isso, que não há simbolismo do judaísmo, não há prática do judaísmo, não há nenhum ritual ligado ao judaísmo, nenhum símbolo, nenhuma estrutura, nenhum objeto, nada que se possa acrescentar ao Evangelho. Se há uma prática assim, ela está fora do Evangelho. É um Evangelho diferente do que o Senhor Jesus pregou. E por ser diferente, é maldição. Gálatas 1.8. Ora, ao dizer isso, que coisas assim, Paulo, pelo que a gente vê a defesa que ele faz naqueles versículos de Gálatas, ele está estabelecendo, está nos dizendo que o acusavam de querer agradar a homens. Mas ele está dizendo que não. E ele prova isso, ele demonstra isso, porque ele diz, olha, eu vim de uma nata do farisaísmo, eu era tipo top de linha, eu perseguia os cristãos. E a minha conversão se dá por uma revelação direta do Senhor Jesus. Eu não estou aqui da parte dos homens, eu não estou aqui por alguma instituição humana. Também eu não estou aqui por um homem. Ou seja, eu não sou discípulo de um mestre, ou discípulo de um mestre. Não há essa situação de monitor, de mentor para mim. Não é assim que eu fui formado. Eu recebi uma mensagem direto do Senhor Jesus ressuscitado. A ressurreição do Cristo é a minha marca d'água. Eu não me separo dela, essa é a minha verdade. Isso é profundamente enraizado em mim, é mais do que uma convicção, porque é real. É assim que minha vida se realiza. E é assim que ela tem se realizado. Em ações, em milagres, em sinais, em vida próspera entregue às decisões do Cristo. Né? Estou aqui sob algemas, estou em prisões de Cristo. E essa é a minha vida. Agora, o que a gente pode concluir, o que a gente deve levar
princípio dessa lição 1, que é a lição de hoje, né, da revista. O que a gente deve levar da nossa conversa de hoje? Primeiro, que o Evangelho é algo sobrenatural. Ele escapa à dimensão natural, embora ele haja no mundo natural, pois ele é de Deus, ele não é de homem. Deus instrumentalizou homens, inspirou homens para que humanos falassem com humanos sobre a verdade da divindade, a verdade do sobrenatural de Deus. A verdade que a gente não alcança, mas que a gente busca e deve buscar, porque ela é manifesta em Cristo Jesus, como uma realidade que pode existir de um homem com o poder firmado em Cristo, estabelecer uma linha de amor dentro de um mundo injusto e assim atravessar a vida, crendo no sacrifício do Senhor, levando essa mensagem para outros que o Evangelho não é de homens, o Evangelho é de Deus. A outra coisa é que o Evangelho que Paulo pregava é da salvação mediante a fé, sem obras. Sim, pela ação do Espírito Santo, pela bondade que carregamos também, ainda que o mal prevaleça em nós, porque há pessoas nas quais o mal prevalece, mas deve haver ali algum toque de bondade. Pois é, motivado por isso, o homem, pela sua natureza imperfeita, pela ação do Espírito Santo, realiza obras boas, faz a realidade dessa vida mudar para o bem, muitas vezes. Todavia, isso não garante salvação, que é a salvação para a vida eterna, né? Que é a continuidade do Espírito junto de Deus, não separado do Criador, porque em Espírito somos como Deus Espírito, não temos mais barreiras, temos que conviver com Ele, poder fazer escolha. Hoje, na carne, na matéria, a gente pode fazer essa escolha, depois não, é Espírito com Espírito, aí a coisa muda de figura muito, né? Por isso que Deus nos mandou Jesus, né? A divindade veio em Jesus para nos garantir essa convivência pacífica e amorosa com Ele depois, quando não temos mais escolhas. Então, o Evangelho de Deus, não de homens, nos traz a salvação pela fé, salvação para uma eternidade com Deus, salvação na eternidade com Cristo. Não há o que somar nesse Evangelho. Olha, o Evangelho de Mateus é isso, o Evangelho de João é isso, o Evangelho como um todo, né? O Novo Testamento, a mensagem do Senhor, a boa nova do Senhor, não exige aditivos, somas, adições, para que funcione, para que crie uma relação da criatura homem com o Criador Deus, fazendo essa criatura um filho próximo de Deus, próximo da divindade, próximo do Cristo. Não, esse ser humano agora tem uma nova vida em Deus. Não precisa somar nada, não há um segundo livro, não há um segundo rol de tradições, não há uma terceira forma de obrigações, de práticas. Não, é só aquilo que está no Evangelho, só aquilo que está no Evangelho. E não precisa de mais nada. Ele é totalmente completo no que lhe é próprio, de nascimento mesmo dele. Ele é completo, não precisa de adições. Finalmente, que o ministro do Evangelho não procura agradar a homens, mas agradar a Deus. Vão surgir conflitos, pequenos, grandes, talvez alguns insolúveis, né, nesta vida para aquele que vivencia isso. Mas esse conflito não é uma coisa procurada, buscada. Ele vai se realizar, pois, no crescimento da fé, na firmeza da fé e da doutrina na qual esse ser está estabelecido para o bem, em amor. Provavelmente ele vai ter conflitos de diferentes ordens, mínimas, macros. Isso é praticamente uma realidade que vai ser superado no amor de Deus, nas portas que Deus abrir. Então é isso, irmãos. A gente começou aqui Gálatas e essa é uma conversa, é um bate-papo
introdutória, uma introdução para a gente ter uma noção geral do que Gálatas vai nos trazer. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.